Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é A Carta de Paulo a Filemon, uma história de amor. O título da segunda-feira é Encher-se do Espírito e imergir na Palavra. E o versículo, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Que esse dia seja vivido na Tua presença. Que esse dia a Tua palavra habite ricamente no nosso coração. Transforma-nos, Senhor, com a Tua palavra. Limpa-nos totalmente. Santifica-nos para que nós vejamos claramente aquilo que o Senhor tem feito, para que nós sempre tenhamos clareza do caminho que o Senhor tem nos conduzido. Todas as situações, Senhor, sirvam para que o Senhor transforme a nossa alma, o nosso ser, cada vez mais a Tua imagem. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, por tamanha misericórdia, permitindo que nós participemos da Tua obra, que nós Te sirvamos. Isso para nós é um grande privilégio. Por isso, Senhor, nós queremos consagrar-nos a Ti, consagrar-nos para Te servir. Nós sabemos que a Tua palavra, o Teu Espírito é quem faz a Tua obra. Por isso, Senhor, enche-nos com a Tua palavra, enche-nos com o Teu Espírito para que Te sirvamos de maneira adequada, segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade. Não queremos fazer algo, Senhor, que não seja a Tua vontade. Obrigado por toda essa palavra que o Senhor tem nos dado, por tanta riqueza. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa segunda-feira, Encher-se do Espírito e imergir na Palavra. Nós já temos falado isso há um bom tempo. O Senhor nos deu ferramentas, ou você pode chamar da maneira como você achar melhor, entender melhor, mas é uma maneira prática, irmãos, de nós exercitarmos o nosso espírito, de nós colocarmos a nossa mente no espírito. Quando você faz um exercício, por exemplo, você faz musculação, né? Aquilo são exercícios, né, repetidos. Então, você tem que fazer corretamente e repetido. Aquilo vai, então, trabalhando no seu músculo. E a força, aquilo que você coloca, a carga que você coloca, vai desenvolvendo, você vai se exercitando, vai desenvolvendo, vai criando músculos. E o que todas as pessoas que entendem, que fazem musculação, que estudam, falam que a melhor forma para você entrar em forma, para você emagrecer, é a musculação. Por quê? Você faz um exercício durante meia hora, uma hora, mas depois que você acabou, aquilo ainda continua fazendo efeito, ainda continua queimando caloria. Então veja, irmãos, quando nós exercitamos o nosso espírito, principalmente com relação à imersão, de fazer a palavra habitar ricamente no nosso coração, isso vai durando. Às vezes você faz um exercício de meia hora, uma hora, isso vai durando muito tempo no seu dia. Durante várias partes do seu dia você vai lembrando aquilo que você colocou no seu coração, porque está no seu coração. Então não é fazer porque agora é a moda, então eu tenho que fazer. Não, é detectar a melhor maneira de você fazer habitar ricamente a palavra de Cristo no seu coração. Porque quando a palavra está no nosso coração, quando nós nos abrimos à palavra, a pior coisa é um coração fechado, irmãos. Quando um coração está fechado, a palavra ela não só não entra, como muitas vezes, a hora que ela chega deturpada. A pessoa ela entende aquilo que ela quer entender da palavra de Deus. Hoje, no meio cristão, irmãos, muitos cristãos estão servindo a um Deus genérico. O que eu quero dizer com isso? Veja só, por que não se aprofundam na palavra? Por que não se aprofundam na comunhão com Deus? E por que não tem a direção correta? Muitas vezes, o que as pessoas fazem? Antigamente era assim, antigamente as pessoas tinham medo de Deus porque
achavam que Deus era só punição. E aí não se aproximavam de Deus. Isso é um Deus genérico. Você pegou uma parte do que Deus é, a justiça, e você transformou Deus só naquilo, entende? Hoje já é o contrário. Hoje o que nós vemos é as pessoas pegam um ponto, um atributo de Deus. Por exemplo, Deus é amor. Elas falam assim, não, Deus é amor, eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, porque Deus é amor. Então, veja, irmãos, a gente serve a um Deus genérico. Quando a palavra se torna carne, aí nós temos a referência. O que eu quero dizer com a palavra se torna carne? Veja só, quando o Senhor Jesus se encarnou e ele falou a palavra de Deus, quando Pedro achou, não é dessa forma, Senhor. Jamais o Senhor vai morrer. Mas a palavra de Deus, a vontade de Deus era a morte do Senhor Jesus por nossa causa. Então, quando ele foi contra, se o Senhor Jesus não tivesse ali, ele podia levar embora com aquele pensamento. Não precisa morrer. Mas o Senhor estava ali. O que ele disse? Pedro, esse pensamento é o pensamento de Satanás. Depois, em outra ocasião, o mesmo Pedro, o que ele fez? Ele respondeu para um daqueles que cobravam tributo, o tributo do templo, perguntaram, o seu mestre não paga o tributo do templo? Ele falou, paga. Mas quando ele voltou, se encontrou com o Senhor, irmãos, ele percebeu, o Senhor mostrou para ele, falou, você errou novamente, você errou no conceito. Por que eu vou pagar se eu sou o filho do rei? O imposto para o templo, eu sou o filho do rei. O rei paga, os filhos do rei pagam tributo, pagam imposto. Então ele fez o quê? Pedro, agora é você. O Senhor tinha a bolsa ali de dinheiro, ele podia ter pego o dinheiro, falou, Pedro, vai lá e corrige, já que você falou, então vai lá e paga por nós dois. Mas ele fez, irmãos, Pedro pensar a respeito. Agora você vai pescar, você não é um pescador, então você vai pescar, e aí você vai pescar um peixe que vai ter então um dinheiro na boca, a moeda na boca para pagar para mim e para você. Outra situação, quando o Senhor morreu, ressuscitou, havia aparecido 2 vezes já para os discípulos, em determinado momento, irmãos, porque Pedro e os discípulos estavam acostumados com o Senhor cuidando das coisas, principalmente da subsistência deles. E agora, irmãos, eles tinham que se acostumar com a presença física, presença invisível, espiritual do Senhor, não mais a presença física. Em determinado momento, irmãos, Pedro, ele fala, eu vou pescar, eu preciso comer, não é? A família tem que comer, nós precisamos comer. E levou mais 6 com ele, porque Pedro tinha uma liderança natural ali. E quando o Senhor, ali passaram a noite, isso é João 21, passaram a noite inteira pescando, não apanharam nada, irmãos, nada. E aí quando o Senhor apareceu, o Senhor deu a direção. Por isso eu estou dizendo assim, nós, irmãos, precisamos ter a direção da palavra. E muitas vezes, quando nós não temos a direção da palavra, a direção correta, e a palavra profética nos ajuda nisso, nós pegamos partes da Bíblia, aplicamos e deixamos o resto como se nós não precisássemos. Você pega uma verdade, amplia ela e todas as outras verdades que deveriam se encaixar para o nosso viver correto, nós vamos deixando de lado. Então a palavra profética nos ajuda nisso. Quando o Senhor apareceu para eles, o Senhor perguntou, vocês têm alguma coisa de comer? O Senhor tocou no ponto. Eles falaram, não. Vocês estavam com fome quando eles foram pescar? Imagina depois de passar a noite inteira pescando. E aí o Senhor falou, joga a rede à direita do barco. Agora vamos ser sinceros, irmão. Você acha que eles já não tinham jogado a rede ali? Você acha que o Senhor falou uma coisa assim, um segredo, uma coisa muito complicada para eles? Já pensou o Senhor falando, olha Pedro, você tem que pescar dando cambalhota. Olha Pedro, para você pescar você tem que mergulhar e você tem que imitar o peixe. Não, o Senhor falou uma coisa tão simples, irmãos. E aí nós vemos a direção que nós temos recebido. Não são coisas complicadas que o Senhor tem nos mandado fazer, irmãos, que o Senhor tem nos dado. São coisas simples. Pedro podia ter olhado e dito assim, nós já fizemos isso. Você chegou agora, ele não tinha reconhecido o Senhor ainda. Você chegou agora, está dando palpite aí. Nós já fizemos isso, já jogamos na direita, na esquerda, para cima, para baixo. Mas ele obedeceu, ele jogou, e ali, irmãos,
pegaram, salvo engano, 153 grandes peixes e a rede não se arrebentou. Quer dizer, quando nós seguimos a direção que o Senhor tem nos dado, irmãos, vai dar fruto. E agora eu não me refiro só a pessoas, mas principalmente ao fruto do Espírito. Por quê? Porque o Senhor tem nos conduzido a fazer habitar ricamente a palavra no nosso coração, através de várias ferramentas. O Senhor tem nos conduzido a obedecer, a ser simples, através na questão da pregação do Evangelho, na questão do cuidado com os irmãos. Qual que é o grande problema, irmãos? Muitas vezes nós estamos acostumados com a maneira tradicional, a maneira antiga, e não conseguimos ter abertura para Deus mudar as coisas. Então você engessa Deus, eu engesso Deus. Eu prendo Deus na minha experiência passada. Então aqui no Alimento Diário de segunda-feira, irmãos, nos encorajando a seguir essa direção que o Senhor tem nos dado. E aí tem vários exemplos do resultado de se jogar a rede à direita. Quer dizer, fazer igual o Senhor falou para eles fazerem. Vou ler aqui na página 57 o segundo e terceiro parágrafo, para nos encorajar, irmãos. Veja: renovemos nossa mente e nos engajemos nessa batalha. Não fiquemos apenas assistindo. Todos podem ter essa experiência ao sair às ruas, mesmo com um pouco de receio e até pressão, mas não desistamos. Essas situações nos levam a depender mais do Senhor, e é aí que percebemos o poder transformador da imersão na palavra. Precisamos de um pouco de pressão para sair de nossa zona de conforto, de nosso convencional, a fim de experimentar o poder sobrenatural de Deus. Os adultos podem trabalhar com os adolescentes. Na igreja em São Luís do Maranhão havia apenas 2 adolescentes. Eles trabalharam e foram buscar mais adolescentes nas ruas. Hoje o número de adolescentes na igreja já ultrapassou 50 em apenas 2 meses. Então veja, irmãos, esse é só um exemplo de que quando você lança a rede segundo a direção do Senhor, antes não estava apanhando nada. Você só estava apanhando, na verdade, né? Mas agora, porque você foi simples, foi obediente, de repente você tem uma rede com tanto peixe que você não consegue arrastar, puxar para a areia. Mas fique tranquilo, porque se você seguiu a direção do Senhor, essa rede não vai se arrebentar. Então, irmãos, hoje o que eu acredito é que o Senhor, muito mais do que nos ensinando a palavra, Ele está nos fazendo praticar a palavra e, principalmente, irmãos, Ele está nos fazendo trilhar o caminho contrário ao de Satanás. Porque Satanás era perfeito e chegou um momento em que ele não quis mais ficar debaixo do encabeçamento de Deus. Ele quis ser o cabeça junto com Deus. E nós, muitas vezes, apesar de nós professarmos, não, nós somos servos de Cristo, Cristo é o cabeça. Na verdade, se as coisas não correm como nós queremos, como nós achamos, nós tomamos a frente. Tomamos as rédeas da nossa vida nas nossas mãos. Rédeas que outrora nós havíamos entregado ao Senhor. Em Mateus, nos últimos 3 capítulos, no começo do capítulo 26 de Mateus, fica claro ali uma situação, né? Ali, comecinho, se você ver os primeiros 2 versículos, fala assim: aqui Jesus acabou todos os seus ensinamentos. Então, a partir de Mateus 26, o Senhor não estava ensinando mais nada. Você começa a ver, a partir daquele capítulo, o Senhor se preparando para cumprir a comissão que ele havia recebido do Pai, de morrer para gerar a igreja, né? Então, nós, irmãos, graças ao Senhor, nós temos recebido muito a palavra, os ensinamentos. Mas chega uma hora, irmãos, que nós precisamos praticar aquilo que o Senhor nos deu. Quer dizer, a função, a comissão que o Senhor nos deu, ela precisa ser efetuada, ela precisa ser praticada, ela precisa ser exercida. Nós precisamos avançar. Não dá para eu ficar parado, chegar até Mateus 25. Eu preciso passar, eu preciso ir até a cruz, para que então, experimentando a cruz, eu experimente a ressurreição. E a obra de Deus, ela é feita em ressurreição. É em ressurreição que eu percebo que a obra de Deus é feita pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus.
Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.